Primeira coisa sobre a memória. Veja, existe uma série de estudos acerca da memória, existem várias classificações possíveis que você pode fazer acerca da memória. Por exemplo, existem as memórias chamadas autobiográficas, que são aquelas memórias que você presenciou, você lembra como você adquiriu aquelas memórias. Existem as memórias semânticas, por exemplo, a matemática, o inglês, a língua portuguesa, são memórias que você não criou, ou seja, mas que você aprendeu. Eu tive que aprender português para falar com vocês aqui em frente à câmera. Por exemplo, eu posso me lembrar, uma memória autobiográfica, o dia que o meu professor de português me ensinou o que era um verbo. Mas aí, quando eu aprendi o que era um verbo e comecei a usar o verbo, eu desenvolvi uma memória semântica. Ou seja, conjugar verbo é memória semântica. Mas no ato de conjugar o verbo, eu posso lembrar do dia que eu aprendi aquilo. Então, seria uma memória autobiográfica. Existem as memórias procedurais, que são as memórias mais de procedimento mesmo. Escrever manualmente, andar de bicicleta, nadar, correr, são memórias procedurais. Só que hoje eu quero focar em três tipos específicos de memória. O primeiro tipo de memória é a memória de curta duração, quando a gente classifica as memórias em relação ao tempo que elas permanecem, quanto nós conseguimos recordar essa memória, evocar ela. A memória de curta duração, ela permanece na nossa cabeça, simplificando, por cerca de 6 horas. Ou seja, você aprendeu uma coisa, viu a informação, no decorrer do dia você continua lembrando daquela informação, só que no outro dia você já não lembra mais. Ou seja, é a memória de curta duração. E para que servem as memórias de curta duração? Deixa eu me ajeitar aqui. Para que servem as memórias de curta duração? Tem vários motivos. Primeiro, para você se orientar no tempo. Porque, veja, imagina, você está dirigindo, você está andando numa rua que você não conhece, e para você não correr o risco de se perder, você guarda na cabeça a informação. Essa rua eu consigo voltar. Então, por um prazo de aproximadamente 6 horas, você consegue fazer o mesmo trajeto que você fez horas antes. Para socializar, você está conversando um assunto novo com alguém, você consegue reter na memória essas informações por algumas horas para você também conseguir socializar. Então, tem vários motivos de por que nós temos memória de curta duração. E aí, a memória de curta duração, ela vai ter uma duração em média de 6 horas. Passou de 6 horas, ou seja, você consegue lembrar no dia seguinte, na semana seguinte, às vezes a vida inteira, nós falamos de memória de longa duração. A memória de longa duração é qualquer memória que perdura por mais de 6 horas. E aí existe todo um procedimento neurológico, de neurônios, uma base bioquímica para você conseguir fazer memória de longa duração. Nós sabemos que as memórias sentimentais, aquelas memórias que tendem a marcar você emocionalmente, seja raiva, seja alegria, tendem a fazer você lembrar mais. E já tem um vídeo sobre isso no canal. Então, memória de curta duração, memória de longa duração. Nesse meio termo, entre o que faz a articulação entre a memória de curta duração e de longa duração, é a chamada memória de trabalho. Muitos estudiosos não consideram essa memória como uma memória efetiva. Por quê? Porque ela dura segundos. A memória de trabalho é aquela memória que você usa o tempo todo. Enquanto eu falo com vocês, eu estou usando a memória de trabalho. E quando vocês me escutam, vocês estão usando a memória de trabalho de vocês. E ela só permanece no nosso cérebro, digamos assim, por segundos. E não deixa rastros. Ou seja, quando você vai avaliar a memória de longa e curta duração, você consegue perceber as bases neuroquímicas daquelas memórias, daquelas evocações, os caminhos neurais. A memória de curta duração não, ela desaparece e não deixa rastros. Enquanto eu falo com vocês, eu vou falando uma série de palavras de forma ordenada, e você vai lembrando dessas palavras, e à medida que eu for falando, você vai esquecendo das primeiras palavras, ou seja, você só lembra das palavras tempo suficiente para você conseguir linkar com a próxima palavra, e assim você consegue entender o sentido lógico do que eu quero falar para você. Então a memória de trabalho, ela fica articulando as coisas para você se orientar na sua realidade imediata. Não sei se você consegue perceber. Então, a memória de trabalho, ela articula as nossas memórias de curta duração e as nossas memórias de longa duração. Porque, por exemplo, vamos supor que eu cheguei nessa rua, que eu falei um pouco antes, e eu acabei de chegar nessa rua hoje, não conhecia essa rua. De repente, eu preciso voltar àquela rua, porque eu estou me perdendo. A memória de trabalho vai resgatar a memória de curta duração para eu conseguir lembrar de onde fica aquela rua. Caso
nessa rua que eu estou passando, eu vejo alguém que eu conheço há muito tempo, a memória de trabalho vai resgatar uma memória de longa duração para eu conseguir reconhecer a pessoa e falar com ela, percebe? Então, a nossa memória de curta duração e de longa duração, ela é articulada pela memória de trabalho. A nossa memória de trabalho é que articula como nós vamos usar nossas memórias. E por que eu estou falando tanto de memória de trabalho? Porque ela é fundamental para a aprendizagem. Algumas pessoas, geneticamente, elas têm uma memória de trabalho um pouco mais desenvolvida do que as outras. Não é muita coisa, elas conseguem lembrar mais as coisas de forma imediata, ou conseguem se concentrar mais em várias coisas ao mesmo tempo. Mas isso não quer dizer que você, se não é assim, não consegue aprender nada. Na verdade, a grande maioria das pessoas tem a memória de trabalho plenamente saudável e normal. Ou seja, tem a memória de trabalho o suficiente para aprender qualquer conteúdo. Mas, por ter a atenção dispersa, por ter a atenção fragmentada, elas não conseguem se concentrar em uma atividade por vez e aí acabam não conseguindo usar a memória de trabalho de forma eficiente. Então, falei um pouco sobre os tipos de memórias para focar nisso aqui. O primeiro requisito para você aprender alguma coisa é você conseguir ter a atenção, o seu foco atencional na atividade que você está fazendo. A memória de trabalho, ela demora segundos para ser apagada. E ela faz articulação entre a sua memória de curta e longa duração. Se você está disperso, se você se distrai com muita facilidade, ou se você se põe em distrações enquanto você está estudando, a tendência é que a sua memória de trabalho ela não consegue trabalhar direito. E aí você realmente acaba não conseguindo aprender as coisas como deveria. Então, primeiro ponto é eliminar as distrações. Realmente, tipo, tá estudando? Evita ficar assistindo muitos vídeos curtos, evita ficar vendo coisas fúteis, evita ficar se distraindo com o que o vizinho está falando, experimenta tipo acordar e não abrir o telefone, já ficar vendo vídeos curtos no Instagram, por exemplo. Vai fazer cocô, vai cagar, faz cocô sem usar o telefone. Por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas fundamentais para você conseguir se concentrar em uma atividade por vez é você conseguir abraçar o tédio. Você consegue ficar cerca de 10 a 20 minutos sem fazer nada? Quando eu falo nada, é nada mesmo. Ou seja, experimenta, faz esse experimento social. Pega o seu celular, coloca o cronômetro e liga aí, marca 10 a 20 minutos. E você vai ficar simplesmente olhando para o teto, olhando para a parede, você não vai fazer nada durante todo esse tempo. Se você não conseguir respeitar esse tempo, é porque provavelmente você está viciado em estímulos fáceis. Então, a primeira coisa que você teria que fazer para melhorar a sua vida de estudo seria corrigir isso. Se livrar dessas dispersões, dessas distrações fúteis, para você conseguir melhorar a sua memória de trabalho. E aí sim, você consegue trabalhar melhor com a sua memória de longa duração e de curta duração. Então, a primeira lição é essa: evitar as distrações, porque o primeiro requisito da aprendizagem é a atenção. Então, falei um pouco dos tipos de memórias. Agora, vamos falar um pouco sobre como trabalhar cada tipo de memória. Eu terei uma aula, provavelmente a próxima aula dessa playlist, para falar os tipos de práticas. O que é a prática intensiva, a prática extensiva, a prática espaçada, o que seria a prática variada. Mas, por hora, o que eu vou adiantar para você? A memória de curta duração, ela é a memória que demora até 6 horas, como eu falei. Existe uma forma de estudar, que é a forma mais comum entre as pessoas, que é chamada prática intensiva. O que seria a prática intensiva? É a pessoa ficar o tempo todo se expondo àquele conteúdo em um curto período de tempo. É igual quando você vai fazer uma prova. O professor vai fazer uma prova e aí 2 horas antes da prova você decide ver o conteúdo. Você consegue memorizar aquilo que vai cair na prova, mas depois que você responde a prova, no próximo dia, na próxima semana, você não lembra mais de nada. Então, qual é a conclusão que eu quero chegar? A memória de curta duração, ela tende a ser favorecida pela prática intensiva. Então, se você é aquela pessoa que fica repetindo o conteúdo, fica relendo o PDF, fica revendo a videoaula, fica relendo o livro, fica o tempo todo revendo as marcações, somente se familiarizando com aquilo, você está forçando a sua memória de curta duração. Já a memória de longa duração, ela tende a ser trabalhada quando você faz a chamada prática espaçada. Ou seja, você vai ter que colocar um certo intervalo de tempo entre
o quanto você se expõe àquele conteúdo. Então, se você está estudando um tópico específico de uma disciplina, você vai estudar aquela disciplina. Se for algo assim de muitos nomes para decorar, uma lista numérica, por exemplo, você vai revisar no final do dia, depois você vai dar um dia de intervalo, depois revisa de novo. E à medida que você vai estudando esse assunto, você vai aumentando o espaço de tempo para você ver esse assunto novamente. Ou seja, você vai espaçando quando você vai sentar para ver aquele assunto. Aí você pode pensar, mas professor, eu vou esquecer. Aí é que tá, que é outro ponto. O esquecimento, ele não é o seu inimigo. Na verdade, o esquecimento, ele é seu amigo. Quando você esquece parte de uma informação e você tenta lembrar de cabeça, e aqui você tem que fazer isso. Você estudou um assunto, depois revisou, deixa o assunto parado um certo tempo, fica maturando aquela informação. Tempo depois, antes de você simplesmente reler a informação, você antes de abrir o livro, por exemplo, você vai fazer o esforço de tentar lembrar de cabeça o que você estudou. Aí você vai perceber que você consegue lembrar apenas parte do conteúdo. Você vai se esforçar para tentar lembrar outra parte que você não lembra. Fez o esforço, conseguiu puxar mais um pouco do conteúdo? O fato de você ter feito esse esforço de puxar da memória de longa duração vai fazer com que da próxima vez que você queira lembrar daquele conteúdo, você consiga lembrar com mais facilidade. Então veja, se você estuda de forma intensiva o tempo todo, repete, 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 não dá intervalos de estudos, você só fica fortalecendo a sua memória de curta duração. E, é claro, quando você compara uma pessoa que faz uma prática intensiva com uma pessoa que faz uma prática espaçada, a pessoa que faz a prática intensiva, ela tem a sensação de que ela está aprendendo mais do que a pessoa que está fazendo a prática espaçada. Porque a pessoa que faz a prática intensiva, ela fica o tempo todo se expondo àquele conteúdo. Então ela acaba conseguindo responder as coisas com mais rapidez. Mas muitas pesquisas mostram que quando você compara essas duas pessoas ao longo prazo, a pessoa que fez a prática intensiva com a pessoa que fez a prática espaçada, ao longo prazo, a pessoa que espaça os seus estudos tem a tendência de conseguir aprender melhor que o mesmo conteúdo. Porque ela permite que o esquecimento trabalhe a favor dela. Ela esquece parte da informação e o esforço de tentar lembrar faz com que quando ela tente lembrar novamente daquela informação, ela consiga lembrar com mais facilidade, com mais eficiência. Então, se você quer aprender ao longo prazo, se você quer realmente aprender as coisas de forma sólida, que perdure por semanas, por meses, por anos, você tende a querer estudar de forma espaçada. Então, falei um pouco dos tipos de memórias, falei um pouco da prática intensiva, prática espaçada, falei um pouco sobre o esquecimento. O que falta falar sobre essa aula? Falta falar sobre os mnemônicos, sobre as técnicas de memorização. E eu sei, muitas pessoas vão dizer que memorizar não é aprender, mas para você aprender, você tem que memorizar. Ou seja, é evidente, não é porque você sabe recitar uma lista de verbos de cor que você entendeu conjugação verbal. Mas se você entendeu conjugação verbal, você vai conseguir recitar uma lista de verbos. Percebe a diferença? Então, não menospreze você fazer exercícios mnemônicos. Os exercícios mnemônicos, eles são muito importantes, eles são basilares, porque para você refletir sobre um assunto, você tem que ter algo na cabeça. Como é que eu vou meditar sobre um assunto? Como é que eu vou refletir se eu não tenho nada memorizado na cabeça? Então, nesse canal eu também tenho alguns vídeos que falam sobre técnicas de memória, como melhorar a sua vida de estudos usando os mnemônicos. Nessa disciplina que eu falei no começo do vídeo, quero ver se você lembra o que eu falei no começo do vídeo, que eu trabalhei com os meus alunos na escola sobre como melhorar a memória e como aprender melhor as coisas. Um dos exercícios que eu fiz, por exemplo, foi ensinar os alunos a como memorizar cartas de baralho. E era bem simples. Eu pegava as cartas de baralho, embaralhava o baralho e entregava aos alunos de uma ordem aleatória. E os alunos, eles tinham alguns minutos para memorizar o máximo de cartas possíveis para mim. E depois eles tinham que recitar as cartas para mim, falar o número da carta e o naipe. No começo eles tinham dificuldade, mas depois que eu demonstrei como faz, eu ensinei a eles como faz, esses alunos, eles conseguiam memorizar 25, 30 cartas de baralho em questão de 5, 10 minutos. Veja, você pode pensar, mas para que eu vou usar isso na minha vida? Você pode pensar que não, mas o simples fato de conseguir aprender coisas, memorizar coisas com facilidade, tende a deixar sua memória mais ativa. Por exemplo, quando eu sou estudante de química, me formei em química. Quando eu estava estudando química, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que saber a tabela periódica.
Então, nos intervalos, depois que eu entendi propriedades periódicas, raio atômico, o que é um elétron, o que é um próton, eu pensei, eu quero aprender a tabela periódica. Eu quero saber o máximo de elementos possíveis da tabela periódica. Então, sempre que eu ia estudar os assuntos de química, eu reservava 10 a 15 minutos no final da sessão de estudos para fazer pequenos exercícios mnemônicos. E um desses exercícios que eu fiz foi fazer um exercício para memorizar os 4 primeiros períodos da tabela periódica. Então, hoje eu sei de cabeça, eu consigo recitar de cabeça, eu consigo organizar a tabela periódica. Mas você pode pensar, mas por que você perdeu todo esse tempo? Mas aí é que está, a memória, ela gosta do esforço. Eu poderia muito bem não querer memorizar nada da tabela periódica, mas o simples fato de eu sentar, realmente me esforçar, tentar lembrar de cabeça as coisas, faz com que o esquecimento, ele trabalhe a meu favor. Então, eu estou fortalecendo a minha memória de longa duração. Então veja que a memória ela é muito importante para a aprendizagem, porque a memória ela vai garantir que você consiga resgatar a informação rápida. Porque muitas vezes você pode até saber, você consegue até ter uma inteligência fluida que nós falamos. Você tem um raciocínio bom, você pode ter uma boa cognição, mas se você não tem a chamada inteligência cristalizada, ou seja, se você não consegue ter um repertório, um depósito do que você já aprendeu, e a memória faz parte disso, fica difícil você evoluir. Então essa foi a primeira aula. Espero que eu tenha sido claro sobre acerca da memória. Ou seja, revisando, você tem memória de trabalho, você tem que procurar evitar as distrações. Se você quer realmente aprender algo ao longo tempo, tem que trabalhar a memória de longa duração. E aí você tem que fazer a prática espaçada, dar intervalos de tempo nas sessões de estudos, tentar deixar esquecer um pouco as informações e tentar lembrar de cabeça, e só depois você vê a informação se está correta. O sono ajuda, ou seja, se você dorme direito, a sua memória melhora bastante. Então, no mais é isso. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like e nos vemos na próxima aula. Abraço!